Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 12 de julho, 1 Crônicas 12, 19, 14 a 17. Alguns homens de Manassés desertaram do exército israelita e se juntaram a Davi, quando ele saiu com os filisteus para guerrear contra Saul. Os governantes filisteus, porém, não permitiram que Davi e seus homens fossem com eles. Depois de discutirem, mandaram-no embora, pois disseram: se Davi passar para o lado de Saul e voltar-se contra nós, isso custará nossa cabeça. Os homens de Manassés que se uniram a Davi quando ele voltava para Ziclag foram Adna, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Cada um deles comandava 1000 soldados da tribo de Manassés. Ajudaram Davi a perseguir bandos de saqueadores, pois eram guerreiros valentes que se tornaram comandantes de seu exército. A cada dia, mais homens se juntavam a Davi e até que ele passou a ter um grande exército, como o exército de Deus. Estes são os números de guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebrom. Todos queriam que Davi se tornasse rei no lugar de Saul, como o Senhor havia prometido. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudos e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando. E Zadok, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinham permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés, ao oeste da Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem a Davi a se tornar rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daqueles tempos e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, 50.000 guerreiros treinados estavam bem armados e preparados para a batalha e eram inteiramente leais a Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 guerreiros, todos preparados para a batalha. Da tribo de Aser, 40.000 guerreiros treinados, todos preparados para a batalha. Do lado leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Ruben e Gade, e a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados equipados com todos os tipos de armas. Todos esses soldados vieram a Hebrom em ordem de batalha, com o único propósito de fazer Davi rei sobre todo Israel. Na verdade, todo Israel concordava que ele devia ser seu rei. Durante 3 dias comeram e beberam com Davi, pois seus parentes haviam feito preparativos para recebê-los. Pessoas de lugares tão distantes como Isacar, Zebulon e Naphtali trouxeram providências e provisões sobre jumentos, camelos, mulas e bois. Trouxeram grandes quantidades de farinha, bolos de figo, bolos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas para a celebração. Houve grande alegria em todo Israel. Davi
consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães de seus exércitos. Em seguida, dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: Se vocês estiverem de acordo e se for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Então Davi convidou todos os israelitas, desde o ribeiro Sior, no Egito, ao sul, a Lebo Amate, ao norte, para trazer a arca de Deus que estava em Kiriat Jearim. Davi e todo Israel foram a Baala de Judá, também chamada de Kiriat Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levavam da casa de Abinadab. Uza e Aio guiavam a carroça com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e Uza estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uza e ele o matou por haver tocado na arca. E Uza morreu ali mesmo na presença de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uza e chamou aquele lugar de Pérez Uza, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: Como poderei levar a arca do Senhor? Assim não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na cidade de Obed-Edom por 3 meses e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo que ele possuía. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com a madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para que lhe construíssem um palácio. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado o seu reino por causa de seu povo Israel. Em Jerusalém, Davi tomou para si outras mulheres que lhe deram mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sababe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eubalete, Noga, Nefeque, Jafia, Elisama, Eliada e Elivelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus chegaram e invadiram o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: Devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: Sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou: Por meu intermédio, Deus interrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado os seus ídolos ali, e Davi ordenou que fossem queimados.
Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a invadir o vale. Mais uma vez, Davi consultou a Deus: não os ataque pela frente, respondeu Deus. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Enquanto ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, saia e ataque. É o sinal de que Deus vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como Deus ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por toda parte, e o Senhor fez que todas as nações o temessem. Romanos 1:1-17. Eu, Paulo, escrevo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolos e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem a seu Filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graças e paz. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês algumas dádivas espirituais que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre os outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Salmos 9:13-20. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salve-me para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. As nações cairão na cova que abriram, seus pés ficaram presos no laço que esconderam.
O Senhor é conhecido por sua justiça. Os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor. Não permitas que simples mortais te desafiem. Julga as nações, faze-as tremer de medo, Senhor. Que as nações saibam que não passam de simples mortais. Provérbios 19, 4 e 5. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso também não escapará.